Capital cultural. E aí, você tem? Logicamente que eu não vou agora falar sobre o capital cultural, que é um termo que o Pierre Bourdieu criou lá nos anos 70 para poder falar basicamente sobre o conjunto de conhecimentos e habilidades, comportamentos e disposições e bens culturais que um indivíduo ou grupo social possui. Você vê, quando está tudo escrito, a gente consegue falar que é uma maravilha, né? E, cara, por que ele criou isso ali, né? Por causa do estudo dele sobre mostrar como é que as pessoas se dividem, se estratificam em camadas, né? E esse capital cultural, logicamente, ele vai definir ali uma posição social que a pessoa possui em determinada sociedade, né? Logicamente que eu sou agora um estudante de antropologia e em breve eu vou ter mais domínio sobre esse tema profundamente. Mas eu não queria falar exatamente sobre o tema, mas sim sobre o porquê que isso entrou na roda, porquê que isso entrou na trend aí. Lá no TikTok e agora tá no YouTube aqui também. É louco que você começa a olhar ali os índices e a trend sai daqui, do nada ela cresce, né? Alguém pega e joga lá e todo mundo começa a buscar sobre. Mas eu sei por que isso chegou, cara. Isso é uma coisa que eu já penso há bastante tempo aí sobre como. Primeiro é uma coisa que eu ouvi tem alguns aninhos, né? De um cara que eu sigo, que é o Michel Alcoforado, que ele, enfim, sociólogo também e tudo mais. E ele uma vez falou que o brasileiro tá sempre ali tentando não parecer ser da classe que ele é, da estratificação que ele é. Ou seja, sempre está tentando parecer que tem mais dinheiro do que tem, sempre está tentando parecer que mais estudado do que tem mais acesso do que tem, né? É o famoso quem você conhece, né? Sempre a gente está fazendo isso. Inclusive, no outro dia eu ouvi uma história naquele Instagram do Tá na História, né? Sobre as palmeiras imperiais, especialmente ali do Flamengo, né, da Rua Paissandu, que até hoje ainda tem as palmeiras, que elas eram plantadas pelas pessoas porque as pessoas, na verdade, como era o rei, né, o Dom João VI, que plantou essas palmeiras pelas primeiras vezes e tudo mais, e, enfim, tinha toda essa pompa, então as pessoas também queriam mostrar que elas tinham ligações com o rei, então elas começaram a plantar palmeiras na frente das suas casas, para mostrar que elas também eram imperiais, que elas faziam parte da corte e tudo mais. Logicamente, isso tudo faz parte de como somos. Rio de Janeiro é isso na veia, né? A gente sabe muito bem. E para mim, esse lance do capital cultural agora, ele é um pouco cruel de uma certa forma por um motivo. Eu já há algum tempo já olho, desde o momento ali que a gente teve aquele Brasil crescente, né? Que foi ali nos anos de 2000, que a gente como brasileiro começou a ter acesso às coisas que são de uma melhor qualidade, né? Especialmente porque para quem é mais velho, para quem porra tem minha idade aí, acho que minha idade e um pouquinho só mais novo, te lembra dos anos 90 que as pessoas, cara, tinham qualquer objeto importado era um souvenir. Tipo, uma camisa do Mickey era uma parada. Um negocinho da Disney, tá ligado? Sei lá, uma coisa de uma cerveja que não tinha aqui no Brasil. Eram coisas assim muito muito hoje chega a soar engraçado você ter uma garrafa de cerveja na sua casa, você ter uma nota de dólar na sua carteira. Tipo, coisas que hoje são engraçadas e até ridículas. Mas na época eram tipo marcadores sociais de olha como eu tenho acesso a uma coisa que não tem no Brasil. Porque o Brasil era muito fechado economicamente e tudo mais. Então as pessoas, especialmente a classe média, não tinham acesso a muita coisa. E a classe média alta, quando emergiu um pouquinho, já queria mostrar ali aquele souvenir. E aí, quando chegou nos anos 2000, cara, isso começa a cair, né? Porque você começa a ter muita gente tendo acesso a muita coisa. Você começa a ter muita gente entrando em universidade, mesmo nas particulares. Então, até mesmo a universidade, que era um certo... que sempre foi, né? Acho que ainda continua ainda sendo um marcador social ali. Ela começa a... Você começa a ter novos entrantes, né? Depois de um tempo, quando você chega ali nos anos 2010, 2011, né? Que a gente começa a ter aquele dólar maravilhoso que era, porra, quase 1 para 2, né? Porque hoje teve o pessoal que aproveitou muito no final dos anos 90 ali o dólar 1 para 1 e teve o pessoal, final não, né? No meio dos anos 90 até 99, início de 99, e teve o pessoal também, como a minha geração aí, moleque, com 26, 27 anos, que aproveitou o dólar ali também a dois e pouquinho. Cara, é uma maravilha, todo mundo viajando. Isso foi até 2014, né? Porque 2015, ladeira abaixo. Mas o seu primeiro marcador era comprar coisas, depois o segundo marcador começou a ser viajar,
Eu entrei nesse bolo, logicamente, também, porque eu percebi claramente que para você poder se posicionar, você tinha que ir nos lugares onde as pessoas que eram mais interessantes, né, intelectualmente e tudo mais, iam. E eu acho isso fundamental até hoje, você ter essa noção. Não ir em lugares que as pessoas que você não acha intelectualmente ou, sei lá, financeiramente vão, por exemplo, sei lá, não sei, sua primeira viagem internacional, você velho, você foi para Disney, isso diz uma coisa sobre você, sobre o que você se importa. Você vai para Miami, diz o que você se importa. Você vai para Londres, diz uma coisa sobre você. Você vai para Portugal, diz outro. Tudo vai dizer. Eu não vou dizer o que vai dizer, porque aí você tem que fazer a sua interpretação. Mas tudo isso vai dizer. Então, você tinha ali esse segundo grande marcador, que é pós-financeira. Eu estou falando só nesse curto espaço de tempo, tá? Depois, uma coisa que eu comecei a perceber muito foi sobre as comidas. Isso é uma coisa que me pegava muito, porque eu ficava assim, cara, o que você come, já que todo mundo tem tudo, né? Já que todo mundo pode. Todo mundo, vírgula, tá, gente? Estou falando classe média, tá? Não, tô falando das pessoas mais pobres, que é outra onda. Enfim, Brasil. Já que todo mundo tem tudo financeiro, tem as coisas, né? Mesmo que seja parcelada, whatever. Já que todo mundo está conseguindo ir para vários lugares. E aí você nota claramente que começa um movimento para o lance das comidas, né? E aí, cara, isso é uma outra parada, porque é isso, quem come ultraprocessado, quem não come, por que que come, como é que você faz, você come o troço natural ou não. Eu achava que esse ponto ia ser um divisor, ia ser uma linha no chão, como eu vou falar várias vezes, mas eu sempre vou falar de linha no chão, né, de separadores sociais, né, entre pessoas, enfim. Mas não foi, porque eu comecei a ver que as pessoas, até mesmo aquelas que não abriam mão de comer determinada coisa, né, porque por que eu falo tanto da comida? Porque a comida é uma coisa, cara, que na maioria das pessoas ela é muito arraigada. As pessoas não abrem. É uma coisa que dificilmente você vê alguém abrindo mão é, dos seus dos seus gostos, né, e sabores, né, para comer algo novo, simplesmente pela vontade de conhecer algo novo. Em geral, isso não acontece tanto. As pessoas comem aquilo ali para sempre, faz parte da identidade dela, comer algo ou não, né? Inclusive, várias vezes eu tinha essas brincadeiras com amigos, porque eles olhavam, você não come isso, você não come aquilo. Eu falei assim, pô, mas isso aí faz mal, por que você vai comer? Mas enfim, era uma coisa que ali ainda estava diferente. E aí, curiosamente, muita gente começou a seguir isso. E, claro, por causa do mercado fitness, que começou a fazer cada vez mais novos adeptos. Então, eu fiquei surpreso, eu falei assim, cara, a barreira da comida agora não existe mais. Então, qual vai ser a próxima barreira aí? E aí, agora a gente está vendo que tem toda a barreira do corpo. Por quê? Corpo é uma parada que, enfim, para quem está olhando aí nos últimos 10 anos, tem toda a onda, né? De, pô, não, se aceite com seu corpo e tudo mais. E aí depois voltou uma parada de bombado e agora tá voltando uma parada de ser magro e ainda mais tem esses vários remédios aí, Monjaro, Ozempic e tudo mais. Então, assim, você tá tendo de volta a questão do corpo, só que não é o corpo pelo corpo. É o corpo e o tempo que você tem para poder fazer aquele corpo, né? Então, o que eu pensei também, cara? O povo brasileiro é um povo que trabalha muito, né? Que pô, vive dentro de um ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu mesmo, onde eu trabalho, eu demoro para ir, para voltar e tudo mais. Tipo, não é um povo que dispõe de tanto tempo para poder ficar ali trabalhando o corpo e isso de fato vai fazer mais de novo um grande marcador entre os ricos e os pobres, coisa que já está fazendo, né? Acho que até enquanto esses remédios de emagrecer rapidamente e tirar fome não ficarem muito baratos, né? Que daqui a pouco vai acontecer isso, até porque alguns parece que ajudam diabetes, combate diabetes e tudo mais, que não é o tema daqui. Mas, enquanto não chega ali, você vê os mais pobres com mais obesidade e os mais ricos mais em forma, né? Mais no shape. E só que aí eu falei assim, cara, isso também é uma parada que daqui a pouco vai acabar, né? Porque também tem outro fenômeno, tem muito a geração nova aí, tipo a galera dos 20 anos, 30, tá numa onda também de não se matar para trabalhar. Então, que também querem ter tempo para poder definir seus corpos e, enfim, cair para jogo aí e tudo mais.
Que é até o lance do outro capital, que não é o cultural, mas é o erótico, que tá sempre aí. Mas enfim, não vou falar disso agora não. Se você quiser, busca aí. E aí eu fico assim, cara, e aí, como é que vai ser, né? Aí tem até uma galera que fala sobre luxo, né? Sobre old money, né? Se quer saber, dá uma buscada aí, né? Mas basicamente, old money é tipo a galera que sempre teve dinheiro, tem dinheiro já há algumas gerações na família, a galera que é o novo rico de agora. E que esses dois se diferenciam muito, né? E eu fico assim, cara, acabou. O que vai diferenciar ainda mais? Porque na minha cabeça, o capital cultural nunca ia ser o diferenciador, porque a gente nós somos um país que é muito definido pelo aquilo que tem, pelo aquilo que compra. E aí, qual não foi minha surpresa ao ver esse termo começar a crescer de novo? E aí entra muito, até com um post que eu já fiz um tempo atrás aqui, sobre, sobre a busca das pessoas que caíram lá no meu blog, sobre o que pessoas inteligentes pensam. E eu falei assim, cara, esse é o mais cruel, porque o capital cultural, acho que de todos esses que eu falei, coisas, carro, luxo, enfim, viagens, comida, corpo, tudo isso é acessível com tempo, grana e uma relação. Mas esse quinto cultural, cara, ele é cruel. Porque se você não foi criado numa família onde você tem minimamente esses estímulos ali de para ler, para ir a museu, entender exatamente a importância do museu, entender arte, cultura, escrever, tocar instrumento, esportes que não são esportes futebol, né, os classicões. Se você não cresceu nisso, é muito difícil você imergir nisso aí, cara. É muito difícil. Porque a gente é muito levado pelas nossas relações sociais. E as pessoas estão buscando o capital cultural para poder se posicionarem como uma pessoa diferente e ter acesso a esses meios. Quando, na verdade, participar do meio faz com que você tenha mais acesso aos elementos que vão te identificar como uma pessoa que tem capital cultural. Será que eu fui muito claro? É assim, porra, eu gosto, sei lá, eu gosto de música, sei lá, música celta. Não que isso seja um capital, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Tu gosta de música celta, sei lá. Você pode ouvir na tua casa, tu pode entrar ali nos grupos ali e ficar vendo. Mas para você poder é, entrar na conversa sobre os caras que estão tocando, como é que ele toca, o que que faz, por que que fulano chegou nessa referência e tudo mais, você precisa estar mais imerso, porque você só vai ter a ideia de buscar esses pontos que eu falei agora se você estiver lá, trocando ideia com as pessoas, muitas das vezes no presencial mesmo. E não vai ser no virtual, no conteúdo abertão. Então, é como se você tivesse que fazer parte de um lugar para poder saber ainda mais sobre aquilo ali. E, cara, isso é muito, muito cruel, porque é como se a gente, aos pouquinhos, fosse criando os últimos patamares. Uma coisa muito acontece com arte, por exemplo, com exposição, com artistas, que é o seguinte, eu quero saber muito sobre arte. Você sabe sobre os clássicos, os movimentos, o renascimento, blá, 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 enfim. Todos os movimentos futurismo, impressionismo, tudo. Na hora realmente de você trocar ideia com a galera que está mais imersa hoje, isso tudo é aprender, tipo saber ler e escrever, irmão. Isso é normal. Porque o que vai te dar mais acesso a trocar ideia com essas pessoas que estão hoje nesse meio são os artistas do momento e que nesse momento agora eles têm determinadas características, eles estão exibindo em determinados locais com determinados assuntos que se você não estiver no meio, você também não vai nem te bater que aquilo ali é a parada que você precisa estar para poder trocar ideia com essas pessoas, entendeu? Então, assim, a gente chegou num ponto hoje que o cara que está buscando capital cultural, se não for uma pessoa que teve um mínimo de base mesmo, que cara, é a maioria do nosso povo, saiu há pouco tempo uma pesquisa aí sobre índices de alfabetização, né, sobre basicamente dizendo que um em cada três pessoas é analfabeto funcional, e duas em cada três, tipo, não chegaram ali, não conseguiram fazer grandes compreensões de texto, né? Ou seja, você tem basicamente um terço aí dos brasileiros que realmente conseguem ali. E, cara, teve uma outra pesquisa um tempo atrás, acho que há uns 8 anos atrás, que dizia que só
8% dos brasileiros conseguiam escrever textos longos e lê-los e compreendê-los. E eu não estou falando, cara, de textos, enfim, que naturalmente você faz em grupo, tipo Bíblia, essas coisas, textos religiosos, não essas coisas, mas de outros textos sobre outras ideias. Então, assim, são índices aí que eu estou te jogando que são muito complicados dentro de um nicho brasileiro, dentro da sociedade brasileira. Então, fica aí esse pensamento sobre o quanto que realmente o capital social, que a gente sabe que sempre foi o marcador e tudo mais, mas o quanto que ele pode entrar aí como esse pilar que inalcançável, que ou você cresce com ele ou não. Não à toa também eu vejo muito essa busca, porque eu acho que está cada vez mais claro que os novos ricos, os influenciadores, toda essa galera, muita gente do agro, tem um teto, né? E é foda porque claramente eles querem ir para um outro patamar, mas que eu também vou falar isso em algum outro vídeo, mas sobre como essa dificuldade cada vez mais, eu acho que vai ficar cada vez mais gritante aí, e o quanto que às vezes você tentar performar, ter esse capital é muito ridículo também, cara, porque quem é o lance que eu acabei de falar agora, quem está no meio e que define e que troca ideia e que define o que é legal estar sendo falado e tudo mais, como ele não vai te dar acesso, como ele não vai te dar acesso para um novo entrante, então você não sabe nem o que realmente, quais são as formas que você performa para você poder saber exatamente como se portar ali e o que você está performando como parece fake. Só que a pessoa não vai te falar porque ela quer ser educada com você. É isso. Pense bem, se você chegou até aqui por causa desse termo, capital cultural, fique à vontade. Diga aí embaixo, somos um país pobre, complicado e que esse lance da educação sempre bate a porta aí, até mesmo em quem tem muito dinheiro, né? Até mais. Sou Matheus Graciano, curte, compartilha e comenta. Valeu!